Você está assistindo o Jogo Aberto e eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Tarobá o sociólogo Amir Kanitz. Amir, é possível ter um Estado enxuto, mas com a capacidade e também o dever de intervir para proteger os mais desassistidos? Temos nesse momento, estamos vivendo isso, né? Muita gente diz, se o Brasil não tivesse o SUS, que é um braço importante de saúde pública, teria respondido de uma maneira muito ruim à pandemia, né? E citam isso como um exemplo de um Estado que não pode ser assim tão enxuto. Me explica um pouquinho como é que você vê essa questão. Essa é um entendimento que se tem. O Estado brasileiro é grande? É grande. Ele está presente demais onde não deveria e falta, às vezes, onde deveria. Né? Você vai num morro, no Rio de Janeiro, o Estado não está lá. Não tá lá. Outro Estado. Tentou entrar e Exatamente. Não conseguiu. Então, essa adequação, a gente precisa buscar esse tom. O Brasil é muito grande, não existe um tema só para o Brasil. Porém, qual é o caminho para que ele seja enxuto, para que ele seja eficiente? Porque quando a gente fala enxuto, é um Estado que custe menos para a sociedade. Esse é o detalhe, né? O custe menos, não tem o ralo, né? Que a gente vê, não é só em corrupção, é em ineficiência mesmo. Né? Mas ele precisa ter o auxílio de quem sabe fazer as coisas. Né? Qual que é o grande benefício do mercado em relação ao Estado? O que o mercado tem melhor do que o Estado? É a competitividade. Exato. Ou seja, para um problema, você tem uma série de alternativas sendo produzidas. Algumas caem fora, algumas falham e você fica com as melhores. As melhores têm lucro, enriquecem. O Estado, quando você arruma uma solução para Cascavel. Cascavel é uma coisa só, de ponta a ponta, tem bairro de todas as formas. Então, uma solução para um problema público de Cascavel, ela provavelmente vai ser ineficiente. Por quê? Porque ela vai pegar muitas pessoas, muitas categorias e realidades e tratar de uma maneira só. Ou seja, então, é essa dinâmica de competitividade que você tem que colocar no Estado. Isso pode ser feito? Pode ser feito, existem caminhos. Várias formas de ser pensado isso aí. Nós temos que trazer isso para a nossa região, para a nossa realidade e trabalhar. Buscando o quê? Mudando um pouquinho a mentalidade do brasileiro, que é de grandes soluções, mudar tudo de uma vez e nunca se muda nada. Sim. Então, a gente tem que começar a pensar em micro soluções. Tá? E quem é capaz de fazer isso de forma mais ajustada é justamente a iniciativa privada, que tem que agir em cooperação técnica com os governos. Amir, por que a iniciativa, já que você tocou no assunto, exatamente esse era o ponto, por que a iniciativa privada tem, então, dificuldade de entender e atuar nas instituições políticas do Estado? Por falta de paciência, de entender isso e conversar e aceitar o contraditório, falta de suporte técnico. Qual é a sua visão dessa questão? Entende tudo um pouco aí. Um é o bom e velho problema cultural brasileiro, né? De se envolver com questões públicas. Nenhum brasileiro de classe nenhuma está preparado, tem vontade, disposição para agir na resolução de problemas públicos. Então, a gente já tem isso. Por outro lado, você também tem a classe, uma elite produtiva, as organizações não se modernizaram ao ponto de tratar de questões institucionais com os seus colaboradores só. Pode ser o primeiro, segundo escalão de uma empresa, esse sujeito tem a obrigação de entender da situação pública. Porque pega uma empresa aí, nós temos na nossa região uma empresa de 3, 4, 5 mil funcionários. Essa empresa, ela deve ser responsável, eu acredito, de uma certa forma, com onde que os filhos desses funcionários estudam. Será que essa empresa não pode pegar uma escola ou duas e adotar essa escola? Tá? Trazer um alfabetizador muito bom investir lá. Será que não pode deslocar, às vezes, alguém da contabilidade da sua empresa? Em vez de vir trabalhar na segunda-feira da manhã, você vai lá na escola, vai dar uma aula de contabilidade para a pesada para elas entenderem. Então, assim, tem formas. Quer dizer, não é só esperar tudo do Estado, exato, né? É buscar entender e aprender também a trabalhar em conjunto. Eu entendo que o empresário vai falar, poxa, mas eu já pago um monte de imposto, devia funcionar. Então, ok. E justamente porque você paga muito imposto, que você não deve deixar ele ser desperdiçado. Vamos fazer isso valer, você vai investir um tanto a mais ainda. Então, tem que ter recurso. Né, Bom, você disse também que o municipalismo é uma ideia muito boa, mas só funciona se houver capacidade, não apenas vontade, de resolver localmente os problemas. Isso a gente viu muito na época agora da pandemia, né? Então, municipalismo, que é o princípio fantástico, que eu acho que é uma bandeira do presidente que eu apoio totalmente, é aquela questão de menos Brasília, mais Brasil. Ou seja, subsidiariedade. Resolver aqui o que você pode resolver aqui. É lindo, é maravilhoso, eu apoio totalmente. Só que você tem que ter capacidade técnica, você tem que ter gente treinada aqui para resolver esse problema. Daí você pega, por exemplo, numa época de pandemia, a gente estava no interior do Brasil, uma série de situações
totalmente características, e daí você tinha coisa, eu não posso dizer como é que ocorreu aqui, o sujeito falando do problema de Singapura, na Alemanha, na Itália, como foi, e não tinha o recorte para isso aqui. Você tinha até boa vontade. Então, veja, existe uma certa confusão, o que todo mundo fala, e eu penso que seja um pouquinho o contrário do que a maioria acredita que seja, que é assim, falta vontade política. Infelizmente, não. Sobra vontade política. O que falta é capacidade técnica. Os políticos querem fazer. Claro. É da natureza deles, eles querem carimbar o nome deles em grandes soluções. Claro. Mas falta capacidade técnica. Então, o municipalismo, que é uma via de resolução eficiente dos problemas de forma inteligente, o que é resolver de forma inteligente? É conhecendo o problema dentro da sua realidade, aqui, não em teoria. E ser bem assertivo na busca da solução, né? Então, essa capacidade tem que ser desenvolvida. Senão, o municipalismo e o setor produtivo bandeira... tem muito isso, né? Citando apenas um exemplo, né, que você conhece bem, Amir, né, por ser da nossa região, acho que nós temos um grande exemplo de uma organização do setor produtivo que hoje trabalha com bastante sucesso em cooperação, nem diria que é uma cooperação muito eficiente hoje, mas um pouco mais com uma sinergia mais eficaz, eficiente com os governos, que é o POD, né? O Programa Oeste de Desenvolvimento. É fantástico, tem trazido, mas é aquela coisa, tem formado uma mentalidade. Claro. O maior esforço até aqui, e buscou capacitação técnica para isso. Com certeza, né? Isso aí, com o tempo, é a pressa que a gente tem de resolver tudo, né? Mas com o tempo, essa mentalidade, ela vai fortalecendo as instituições e modulando as ações. E nós temos que aproveitar, como você falou, esse momento em que temos no Brasil um governo de direita, né, mais aberto a essas teses, né? E que permita esse florescimento, né, dessa linhagem, digamos, né, de pensamento. E daí é capacidade, é gente para fazer. O que nos falta é recursos humanos. A gente tem pessoas com muita vontade lá em cima, só que faltam equipes. Esse dia eu estava vendo no Twitter a Ana Carolina Campagnolo, que é de Santa Catarina, super identificado com a direita, deputado, assim, eu não encontro pessoas para me assessorar. Pois é. Então, fazer os projetos, né? Não basta você dar você xingar muito no Twitter, pintar de direita, mas assim, e cadê soluções? E é possível. Existe. Como que nós vamos tratar os problemas locais com resoluções que tenham o caráter de conservador ou liberal? Isso aí a gente pode fazer. Amir, o brasileiro em geral, essa também é um conceito seu, desenvolvido nos seus textos, que é plenamente verdadeiro, não conhece a dinâmica das instituições do Estado e por isso não sabe acioná-las nessas dinâmicas. Isso. A gente já abordou ao longo dessas suas respostas aqui da nossa conversa exatamente esse aspecto. E aí acaba se frustrando com a distância do poder. Esse é um dos fatores do enfraquecimento da democracia, não só no Brasil, no mundo inteiro a gente percebe isso, essa contestação, né? Nunca se viu a democracia, que sem dúvida nenhuma é o melhor, é o menos pior de todos os modelos de governo, ser tão contestada, né? É tenso, né? É justamente isso aí, na década de 90, um pensador, Christopher Lasch, nos Estados Unidos, já criou essa panorama que foi estourar agora, que é justamente assim, a traição das elites, as elites governamentais. Então, você tem uma série de agendas de grupos que estão trabalhando diretamente com o governo, que não são necessariamente políticos, e que vão colocando seus valores, vão trabalhando ali. E daí, isso vai criando uma distância enorme entre os valores da população, a sua realidade, a sua visão de mundo, né? E com as agendas que estão andando nas instituições, nas leis, no STF, nas câmaras legislativas e por aí vai. Então, essa distância é muito grande. O que se faz? Não é essa solução assodada que o pessoal tem aqui, não, derruba tudo, bota fogo, mata os homens, que a gente vai... Não, óbvio que não. Você tem que ocupar essas instituições com seus valores. Agora, isso leva tempo e precisa de preparo técnico. Mas é possível. Até porque o outro lado levou 20, 30 anos né, para fazer essa ocupação. Exatamente. Né? É um caminho de legitimidade. Sim. Então, uma coisa que a gente tem que notar, vivemos na era da desconstrução. Todo mundo sabe, os valores foram desconstruídos. A gente já entendeu isso. Agora, o que está difícil do pessoal entender que nós temos que construir esses valores de novo. Você falou em legitimidade, eu lembrei aqui quando houve a Guerra Civil Americana, vencida pelo Norte, pelo governo, que era o presidente Abraham Lincoln, depois de vencer a guerra, que era uma guerra contra a escravidão, ele teve que legitimar isso no Congresso. Isso. Teve que derrubar as leis escravagistas, exatamente, sem o que não teria tido efeito toda aquela guerra que matou 600 mil americanos. Né? Amir, de que forma? Bom, a gente sabe que os principais entraves ao desenvolvimento econômico do país, social, econômico, político, são a burocracia e as oligarquias partidárias. Né?
que não querem, evidentemente, sair dessa zona de conforto, a grande maioria. De que forma a elite produtiva poderia vencer esses obstáculos? Bom, isso é só com muito tempo. A gente sempre fala assim, é uma mudança cultural e isso desanima as pessoas, mas eu sempre falo, mudar a cultura leva 30 anos, de fato. Só que se a gente começar amanhã, leva 30 anos e um dia. Então, você comece logo, a gente tem que fazer isso, e mostrando justamente esses caminhos institucionais. Ele não pode ser uma recusa ao público totalmente. Tem que entender que é dinâmico, o tempo que é usado, as formas que são resolvidas os problemas no público é diferente. Então, nós temos que estar preparados, também iniciativa privada, para agir lá. É treino, é capacidade técnica, é também um background ideológico, sim, nós temos que saber onde é que nós estamos pisando, naquele quadrante que nós falamos no início do programa, onde é que a gente está. E para cada solução, será que a gente se encontra exatamente no espectro que a gente se colocou? Então, é conhecimento, como tudo. A gente vive nessa era, não deixou de ser assim, vai ser cada vez mais desse jeito. Amir, por fim, um assunto que daria sozinho uns 2 programas como esse, fake news. Eu li um ótimo artigo seu sobre esse tema e pensei a frase final que resume bem o dilema e eu vou colocá-la aqui para você fazer uma observação sobre isso, um comentário breve, já que estamos no final da entrevista, infelizmente. Mas eu já fico aqui o convite para você voltar e falarmos desse assunto de fake news que eu acabei de mencionar. Você escreveu o seguinte: o problema não é apenas a fake news que você viu em um grupo de internet. O problema é que você fica lá em vez de viver a sua realidade. Isso. Hoje as redes sociais apresentam um fenômeno chamado disfunção narcotizante, né? Que é justamente você começa a confundir a agitação das redes sociais com a sua própria realidade. Sim. Você começa a adquirir. Então, eu tenho amigos meus que ficaram absolutamente sobressaltados com a eleição nos Estados Unidos. Pô, foi Biden, não foi quem eles estavam vivendo uma outra realidade, né? Lá. Fora das informações verdadeiras. Sabe quem mora no teu quarteirão, conhece todo mundo, já resolveu esses problemas? Espera lá, né? Então, esse problema das fake news de viver nessa fantasia, ela pode ser mentirosa ou simplesmente distante, é que a gente vai ficar agitado com isso, com problemas que a gente não pode resolver, então vai criar um ciclo. Logo, você vai se desapontar, porque você não pode resolver esses problemas, e vai deixar tudo para lá e vai viver na sua vidinha. Vai voltar para a Netflix. Então, você tem a ilusão de que está se envolvendo com grandes temas políticos, mas é uma ilusão, você não pode resolver. Até porque, de um modo geral, os grupos, as redes, são pessoas falando para as pessoas que pensam da mesma forma. Bolha, elas não estão falando e tendo a capacidade ou podendo, quem sabe, mudar alguma coisa, né? Isso. Estão falando para os convertidos àquela mesma tese. Vai criar a bolha e daí você tem o viés de confirmação, né? Sim. Então você vai indo cada vez, você vai entender, não é assim mesmo, é de fato, eu só estou vendo coisas que confirmam a minha visão. Sim, o algoritmo é feito para isso, para te deixar bem confortável e fomentando esse mesmo tipo de ideia. Aliás, a série lá da Netflix, O Dilema das Redes, explica muito bem isso. Né? Quem não assistiu ainda tem que assistir. Exatamente. Então esse é um desafio. Então tudo que a gente falou hoje, basicamente temos que viver essa realidade e arrumar soluções reais para problemas reais. Eu tive enfim, infelizmente acabou, né, Amir? Eu gostei demais da entrevista, imagino que os telespectadores também, e vou reforçar aqui o convite para a gente voltar a conversar sobre esses e outros temas, nos aprofundarmos mais em alguns deles, né? Então, recebi aqui no Jogo Aberto deste sábado o Amir Canitz, sociólogo, diretor executivo do Instituto Pessoas Melhores de Toledo. Obrigado mais uma vez, Amir, por compartilhar os seus conhecimentos, esse brilho intelectual que você tem como um pensador, um sociólogo de direita e que a gente tem que cuidar e preservar, né? Porque estamos vivendo uma era agora que permite que a gente traga esses conceitos, né? Mais da livre iniciativa, da meritocracia, da liberdade, do conservadorismo, da liberdade, que ao longo da história estão se provando os mais eficientes para o sucesso dos governos no mundo inteiro. Isso. Não podemos perder oportunidades. Verdade. Boa noite a todos, obrigado pela audiência, um bom domingo e até o próximo sábado.